Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A Câmara já está analisando uma nova proposta de reforma tributária. O texto acaba com 3 tributos federais, o IPI, o PIS e a COFINS. Extingue também o ICMS, que é estadual, e o ISS municipal. No lugar desses tributos sobre o consumo, é criado o IBS, Imposto sobre Operações com Bens e Serviços, mas de competência de municípios, estados e União. Além de um outro imposto sobre bens e serviços específicos, mas de competências apenas federal. De acordo com especialistas, se aprovada, a proposta pode representar um aumento de 10% no PIB brasileiro nos próximos 15 anos. E nesta edição do Palavra Aberta, nós vamos saber mais detalhes sobre as propostas de reforma tributária. É com o deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão. Ele presidiu uma comissão especial que tratou da reforma na legislatura passada. E o programa tem uma produção da TV e da Rádio Câmara. Bem-vindo, deputado Hildo Rocha. Obrigado pelo convite. Bom, o senhor que teve essa experiência da última legislatura, acompanhou desde o início a proposta que estava sendo discutida de reforma tributária. Queria que o senhor falasse para a gente, tem diferença do que foi aprovado na comissão especial para essa que foi apresentada agora? Pouca diferença. O que nós fizemos nos 4 anos da legislatura anterior foi um estudo de quase 3 anos, estudando todos os sistemas que existe boa parte do mundo. Ouvimos especialistas que quiseram apresentar suas ideias, governadores, prefeitos, secretários de fazenda, tanto estaduais como municipais, economistas, administradores, contadores, cada um trazendo a sua contribuição para o texto que foi aprovado em consenso, porque foram 2 comissões. A primeira que fez o estudo, que eu fui o presidente, e nesse período teve dois relatores, foi o André Moura e depois nós designamos o deputado Luiz Carlos Raule. Na segunda comissão especial, que já foi para analisar a proposta de mudança na Constituição elaborada pela comissão de estudo, aí foi o Raule relator. Nós fizemos um trabalho onde o Raule andou o Brasil inteiro, foi em todos os estados, discutindo com empresários, discutindo com os sindicatos, discutindo com trabalhadores, com os empregadores, discutindo com os economistas, governadores, enfim, conversou e ouviu todo mundo. O Raule fez um trabalho precioso, teve a contribuição e o apoio de toda a comissão. A comissão deu apoio a Raule, fizeram os membros que ali compuseram a última comissão no caso, as suas ideias, o Raul aproveitou quase todas, aquelas que não puderam ser aproveitadas, ele informou por que não. Foram ouvidos vários setores da economia. Todos os setores da economia foram ouvidos, banco, supermercado, indústria, pequenas, médias empresas, enfim, todos foram ouvidos. E resultou no que nós aprovamos na comissão. Inclusive, vou estar lançando um livro, editado pela Câmara, o sistema tributário que queremos, que é justamente artigos que eu publiquei durante esse período, em jornais do nosso país. Previa também essa unificação de tributos. Já tem a unificação de tributo, ou seja, nós estamos voltando o que era 50 anos atrás, porque 50 anos atrás, quando foi construído esse sistema atual, ele já foi feito isso. Nós simplificamos lá atrás, quando o Otávio Bulhões pegou aqueles impostos que tinha do querosene, imposto do sal, transformou tudo no IPI. Tudo no IPI e o imposto que existia nos estados, ICMS e o ISS. Esse sistema que tem hoje, ele tem 50 anos. Só que ao longo dos anos ele foi sendo modificado e virou hoje um monstro. Hoje esse sistema não arrecada, ele facilita a fraude, ele facilita a sonegação e ele penaliza os pobres no nosso país, porque os pobres é que estão pagando impostos. Os ricos não estão pagando imposto. Por causa dos impostos sobre consumo. Sobre o imposto que tem uma carga tributária sobre o consumo elevadíssimo. É o maior sistema tributário do mundo que mais onera a classe trabalhadora, os pobres do nosso país. Então, temos que mudar, não podemos mais esperar
Inclusive, a nossa proposta, eu julgo que ela seja até um pouco mais avançada do que a que está sendo apresentada, que eu admiro muito o nosso líder Baleia Rossi, que apresentou a proposta dele. A proposta dele, logicamente, que ela vem para evitar atritos, vai evitar conflitos, mas estaremos juntos também analisando, se não for o caso de ser aprovada no plenário essa nossa proposta. Entende o presidente Rodrigo Maia que houve uma mudança muito grande nos membros da Câmara dos Deputados, em aproximadamente 50%, e que esse 50% deseja debater, deseja participar, deseja contribuir com o novo sistema tributário. Agora, deputado, também essa proposta anterior da comissão, ela conseguiu um acordo para evitar a guerra fiscal, porque essa forma de tributação que ocorre hoje acarretou essa guerra entre os estados, não é isso? Essa guerra fiscal foi tão danosa que quebrou os estados, quebrou as empresas, ninguém ganhou e o povo está sofrendo, porque os estados estão quebrados, não tem recurso suficiente para oferecer as políticas públicas que são necessárias e que as pessoas precisam e que pagam tributo para isso, que todos pagamos tributo. Então, o sistema não está funcionando mais. Na nova proposta tem algum dispositivo que elimine essa guerra fiscal? Sim, ao você constituir um imposto sobre a produção e sobre o consumo num único só, aliás, você acaba com a guerra fiscal. Agora, as alíquotas, a legislação da nossa proposta, ela é de legislação de competência federal, mas que ela pode ter iniciativa dos governadores ou mesmo dos prefeitos, ou até dos presidentes de assembleias ou presidente de Câmara, desde que seja determinada quantidade de várias regiões do país, para que haja modificação. Com isso, nós acabamos com a guerra fiscal, tanto no âmbito dos estados como no âmbito dos municípios. Essa guerra fiscal tem que ser extinta. E esse sistema, inclusive esse sistema que está sendo apresentado aí pelo Baleia Rossi, ele é um sistema que também acaba a guerra fiscal. Ele elimina a guerra fiscal, mas a nossa proposta também acaba com a guerra fiscal, além de acabar com algo que prejudica muito o Brasil. Chama-se sonegação. Sim. Sonegação no Brasil é de 500 bilhões de reais por ano. O presidente Bolsonaro apresentou uma proposta de reforma da Previdência para economizar em 10 anos 1 trilhão. E a nossa proposta de reforma tributária que está aprovada na comissão e precisa só da aprovação no plenário da Câmara e do Senado, ela em 2 anos economiza ou seja, 1 trilhão que o governo espera arrecadar em 10 anos, poupar, aliás, melhor dizendo, poupar. E na verdade ele vai poupar em 10 anos 1 trilhão. E nós vamos arrecadar, se aumentar a carga tributária, muito pelo contrário, diminuindo em 2 anos 1 trilhão de reais, só acabando com a sonegação que está prevista aqui. Porque toda a arrecadação será eletrônica. Então isso facilita muito para os mais pobres, assim como também para aqueles que produzem, geram emprego e geram renda para o nosso país. Agora, deputado, só uma última pergunta, é porque está tramitando em conjunto também uma legislação sobre a Lei Candir, as compensações para os estados, não é? Isso não teria que vir junto, tramitar na mesma proposta da reforma tributária? Olha, nós poderíamos prever isso na reforma tributária, mas é como a reforma tributária, nós estamos tratando de mudanças na Constituição e a Lei Candir nem é necessária que seja feita mudança na Constituição, porque ela é uma lei complementar, ela pode ser tratada como lei complementar. Sim. Então não há necessidade. Até porque, inclusive, depois que nós aprovarmos a PEC, nós vamos ter que aprovar as leis complementares em relação à mudança na Constituição. Então é necessário que a gente acelere. Tem muita gente que acha que não, vamos esperar aprovar primeiro a reforma da Previdência para depois tratar da reforma tributária. Não tem nada a ver. Uma não atrapalha a outra. O senhor acha que tem condições de tramitarem as duas e serem aprovadas? Com certeza, nós somos 513 deputados. A comissão especial que vai tratar da reforma da Previdência, ela tem no máximo 35, 40 deputados. A outra também vai ter 35, 40 deputados. Então não há necessidade de parar a Câmara só para esperar a reforma da Previdência. Então outros assuntos, inclusive, podem estar tramitando como está, a questão da mudança no Código Penal, na mudança do Código de Processo Penal, que foi proposto
pelo ministro Moro e pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, não atrapalha, é muito pelo contrário, ajuda, até porque você vai trabalhando nos dois sistemas, e um tem a ver com o outro, um é receita e o outro é despesa. Agora, se você tem uma receita maior, você pode ter uma despesa maior. Então, isso você tem que estar lá calibrando. Então, não tem essa história de que a reforma da Previdência, se estiver sendo discutido com a reforma tributária, atrapalha a Previdência de forma nenhuma. Deputado, muito obrigado por esclarecer esses pontos da reforma para a gente aqui no programa. Eu que agradeço a oportunidade e peço a todos que compareçam, aqueles que puderem, ao lançamento do nosso livro, O Sistema Tributário que Queremos. Eu conversei sobre a reforma tributária com o deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão. Você pode assistir esta e outras edições em nosso site, câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.